pode ocorrer muitas vezes de você fazer toda a técnica certinha, mas a pessoa não aceita a sua sugestão. E aí não adianta nada, porque se a pessoa não aceita a sua sugestão, você não consegue fazer nem a terapia, nem o entretenimento. Você vai falar com a pessoa, sua perna está colada, vai mandar ela abrir os olhos e ela vai mexer os pés. Você vai falar, seu nome agora é Paula. A pessoa ele abre os olhos e fala, Gilberto, não, meu nome não sumiu. Você não conseguiu me hipnotizar. Por quê? A mente dele não está no estado ok, no estado de sim, de receber a sua sugestão. Então, realmente, o que é a hipnose é o estado mental. É você realmente persuadir, mas o que eu falo que é uma persuasão profunda, uma persuasão do subconsciente. Então, aqui é que está o segredo, realmente no estado mental. Um estado mental ok. Então, aqui representa os outros 80%. Não sei se está dando para você ver aqui. Representa, então, os outros 80%. Ou seja, é o que realmente vai mandar se o Gilberto vai entrar em transe comigo ou não. É o que manda se o seu paciente entra em transe com você ou não. Então, esse estado mental que a gente vai destrinchar durante essa semana está realmente aqui, numa mente mais subconsciente. Então, eu trabalho no subconsciente dele. Está ligado a principalmente 3 coisas. Essas 3 coisas, já vou pincelar elas aqui, mas na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Vou demonstrar um pouquinho esse estado mental com o Gilberto. Mas falando do que é esses 3 pontos mais importantes que eu preciso desenvolver aqui no subconsciente da pessoa, do seu paciente, primeiro é segurança. Se ele não se sentir seguro, segurança. Se o seu paciente não se sentir seguro, mas isso não é da boca para fora, não é aqui nos 5%. Então você vai falar com a pessoa, a maioria das pessoas, você vai explicar ali mais ou menos, e a maioria das pessoas vai falar, não, eu estou tranquilo, entendi. Só que, no subconsciente dela, se ela não estiver seguro, não adianta. Então você vai usar uma linguagem para colocar segurança aqui, a primeira coisa. Porque se o subconsciente da pessoa não se sentir segura, são os primeiros instintos, o instinto de autopreservação. Se o subconsciente dele percebe que ele não está se sentindo seguro, ou seja, percebe que ele pode correr qualquer risco ali, ele não entra em transe hipnótico, mesmo que ele fale da boca para fora, ou seja, mesmo que ele fale aqui no consciente que ele quer adentrar o transe. Mas se eu passei qualquer falta de segurança para ele, qualquer coisa que ele se sinta inseguro, que ele se sinta que não vai ser bom para ele realmente não entra em transe. Então a segunda coisa é isso. Então eu vou trabalhar aqui argumentos com a linguagem para adentrar no subconsciente do meu paciente, que realmente ele vai estar seguro, que ele realmente vai receber algo bom e que ele está no controle. Então, isso eu vou destrinchar mais para frente, a maneira de como a gente faz isso daqui. Mas o segredo da hipnose é eu trabalhar o estado mental da pessoa. A técnica eu vou demonstrar para você aqui que depois da pessoa estar no estado mental ok, ele realmente adentra ao transe hipnótico, aceita sugestões para terapia ou sugestões para entretenimento, até sem indução, sem técnicas de indução. E então, realmente, a técnica aqui ela tem um poder, e eu vou falar sobre as técnicas também durante essa semana, mas o segredo da hipnose é isso daqui. A maioria dos professores de hipnose, das pessoas que formam outros hipnoterapeutas, eles não ensinam essa parte aqui. Eles ensinam as técnicas de indução, que são importantes. Só que você sabe usar a técnica de indução, mas não sabe colocar a pessoa no estado ok para receber a sua sugestão, se houve qualquer coisa que a pessoa acha que a hipnose é uma briga de mentes. Se a pessoa é sugestionável que ela entra em transe hipnótico, ou se a pessoa está insegura, a pessoa acha que tem algum medo ali, que algo pode acontecer com ela. Mas isso tudo a nível subconsciente, ou acha que a hipnose ali vai servir para você se vangloriar, para você sair bem na fita ali. Então, se tem algo assim no subconsciente da pessoa, a pessoa não aceita a sua sugestão. Ou seja, você usa a técnica de indução, você vê a fisiologia do transe, a pessoa ali mais zen, o olho dela tremendo, né, que está criando imagens. Só que você coloca a sugestão, seja para trocar o nome, seja para colar o braço, a perna, a pessoa abre os olhos e aquela sugestão não aconteceu. Aí você fica com aquela cara, né, de frustração, de desanimado. A pessoa ainda te fala, você não conseguiu me hipnotizar. E assim você vai acabando mais ainda com a sua confiança e você não consegue colocar as pessoas em transe hipnótico, você não consegue
fazer o entretenimento e nem a terapia. E saliento para você que realmente o estado mental é que é o segredo da hipnose, o segredo para você realmente conseguir colocar as pessoas em transe ou não. Então o Gilberto veio aqui hoje para me ajudar a demonstrar para você esse estado mental, como é que a pessoa consegue atingir o estado mental, o estado mental de sim para a hipnose. Respira fundo, fica tranquilo. Isso, presta seu braço direito, levanta ele assim. Quando eu tocar nele aqui, ele se transforma numa barra de ferro, totalmente rígido e fixo. Isso, mais e mais rígido. Isso, respira fundo, ele vai ficando cada vez mais rígido e mais fixo. Isso, quanto mais eu vou tocando, mais rígido ele vai ficando. Mais rígido e mais duro ele vai ficando. Isso. Muito bem. Muito bem. Pelo poder da sua mente. Isso. E você não consegue mexê-lo. Tenta mexer esse braço sem conseguir. Quanto mais você tenta, mais firme e rígido ele vai ficando. Isso. Muito bem. Está totalmente rígido. Isso. Não consegue movê-lo? Não consigo. Pode tentar, seja totalmente sincero, pode tentar movê-lo. Está tentando? Olha lá para a câmera e fala, você está tentando mesmo? Estou tentando mesmo, não estou conseguindo. Está difícil. Muito bom. Então, isso aí, não precisa tentar mais, pode ficar tranquilo. Então, esse é o estado mental. Cadê a técnica de indução? Não usei nenhuma técnica de indução. Cadê a técnica de aprofundamento? Não usei nenhuma técnica nem de indução, nem de aprofundamento. E ele aceitou o quê? A sugestão. Isso é que é a hipnose, a sugestão. Não adianta eu aplicar nenhuma técnica se quando a pessoa abre o olho, ela não aceitou nenhuma sugestão. Seja de trocar o nome, seja de resolver o trauma dela, seja resolver a síndrome do pânico dela. Então, para chegar nesse estado mental que o Gilberto está e que muitos dos meus pacientes estão, eu preciso fazer todo esse enredo, todo esse trabalho no subconsciente. Então, o subconsciente do Gilberto, ele se sente seguro na minha presença, subconsciente, ainda que no consciente dele ele nem entenda o que é isso direito. Pode relaxar, vou tocar, você pode relaxar o braço. Então, ainda que ele nem entenda isso direito, mas o subconsciente dele está seguro. Ou seja, a hipnose acontece, não é no Arm Pool, não é no Dave Elman. A hipnose acontece no pré-talk, é na anamnese. Então, eu uso essas técnicas aqui enquanto eu estou tendo aquela conversa prévia com ele. Então, a hipnose começa a partir do primeiro momento que o cliente me olha. Eu já começo a colocar ele em transe hipnótico. Cada palavra minha é para colocar ele em transe hipnótico. Depois, talvez, de 5 minutos, se é uma hipnose de entretenimento, eu vou dar o Arm Pool, fazer o Dave Elman ou qualquer outra indução, mas ele já estava em transe hipnótico a partir do momento que eu comecei a conversar com ele. Ou seja, o que é o transe hipnótico? É o estado mental ok, é o estado mental de que recebe a sua sugestão. Então eu começo a trabalhar isso nele a partir da primeira vez, do primeiro contato que eu tenho com ele. Eu já começo a trabalhar a mente dele para que esteja no estado mental ok. Então, hipnose é essa conversa que eu tenho com ele antes. E aí, essa conversa eu vou explicar mais adiante, em outras aulas, eu vou explicar mais detalhado. Então, esse que é o segredo da hipnose. Então, esse trabalho que eu faço antes da indução é que realmente manda se a pessoa vai aceitar a sua sugestão ou não, se a pessoa vai adentrar o transe ou não. Sabe o que é interessante? Que o braço, literalmente, ele fica bem rígido, sabe? Agora, eu estou fazendo que eu não consigo, sabe? Ele fica mole. Uhum. É interessante isso. Isso. E é muito, realmente, igual o Gilberto falou, é muito interessante isso, porque quem manda para o braço ficar parecendo uma barra de ferro, não, ou seja, aquelas sugestões que eu estou colocando, é o subconsciente dele. Então, por isso que agora ele não consegue, ou seja, é automático. Então, por isso que você abre os olhos, quer mexer o braço, mas não consegue. Porque o seu subconsciente aceitou a sugestão de que seu braço é uma barra de ferro. Aceitou a minha sugestão de que quanto mais você movimentar, mais rígido vai ficar. Então, quanto mais você tenta, mais rígido seu subconsciente deixa o seu braço. E isso vai servir para tudo, né? A gente pode usar, eu vou usar aqui alguns exemplos, mas vai servir para tudo. Desde trabalhar traumas de infância, que é traumas de infância vai ser a causa, né? São realmente as principais causas de depressão, fobia, síndrome do pânico, ansiedade, as autossabotagens, né? Para dinheiro, autossabotagem para relacionamento afetivo. Tudo isso vai estar ligado aqui no subconsciente, principalmente quando foi criado o paradigma da pessoa. E é importante também você trabalhar o seu paradigma. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também, sobre auto-hipnose, como você pode fazer para trabalhar as crenças limitantes ou traumas que você tiver. Então vamos demonstrar mais um pouquinho aqui.
Gilberto está aqui, sem técnica de indução nenhuma, está totalmente alerta, está bem desperto. Isso, muito bom. Qual é o seu nome? Gilberto. Isso, está totalmente alerta. Então, respira fundo. Isso, muito bem. Daqui a pouco, Gilberto, preste bem atenção, respira fundo. Eu vou tocar na sua garganta. Isso. Quando eu tocar na sua garganta 3 vezes, só na terceira vez. Quando eu tocar na terceira vez, sua voz simplesmente vai sumir. Isso. Você vai até conseguir abrir a boca, mas não vai sair voz nenhuma. Vou tocar uma vez agora. Isso, sua garganta começa a ficar seca. Isso, muito bem. Respirando fundo. Vou tocar mais uma vez, sua garganta começa a ficar mais seca ainda. Isso, a voz vai sumindo, vai ficando lá longe. Isso, muito bem. Terceira vez, tirando essa voz completamente. Isso, eu tiro ela e ela some completamente. Tenta falar pra gente sem conseguir. E a voz some. Isso, e quanto mais você tenta, mais essa voz some. Isso, muito bem. Onde que teve a técnica de indução aqui? Não teve nenhuma técnica de indução. Por quê? A mente dele já está no estado totalmente ok para receber a minha sugestão. Isso, então, respira fundo, muito bem. Quando eu tocar na sua garganta, sua voz volta. E você fala pra gente como que é. Pode falar pra gente como que é. A sensação. É estranha a sensação. Você quer falar, mas não vem. Parece que você perde a voz, sabe? Isso, exatamente. É estranho, sabe? É muito estranho. O subconsciente dá um jeito. Se ele aceitou a sugestão, ele dá um jeito daquilo acontecer. Agora, imagina o seu paciente ou você mesmo. Se tem lá no seu subconsciente ou no subconsciente dos seus pacientes de que ele não é amado, de que ele não é merecedor, de que ele só vai dar errado na vida, de que dinheiro é sofrimento, de que relacionamento afetivo é igual sofrimento. E como que isso foi implantado no paradigma dele? Como que isso foi programado no subconsciente dele? A partir de tudo que chegou até ele, principalmente até os 7 anos de idade. Porque até os 7 anos de idade, a mente estava aberta. Quando eu trabalho a mente dele para estar em transe hipnótico, ou eu dou uma técnica de indução ao transe hipnótico, eu abro temporariamente, ou ultrapasso temporariamente o fator crítico. Numa criança, até os 5, 6, 7 anos de idade, toda a mente dela está aberta. Por quê? Nem existe fator crítico. O fator crítico ainda está em formação. É por isso que eu mesmo tenho, posso usar um exemplo pessoal, que eu tenho uma menininha, uma filhinha de 3, vai fazer 4 anos de idade semana que vem. Então, eu pego uma boneca, e sempre pegava, a partir de um aninho de idade, que ela já brincava ali, eu pegava a bonequinha e mudava a voz e falava que a bonequinha que estava conversando com ela. E ela aceitava isso, ela já começava imediatamente a interagir com a boneca. Você pode fazer essa experiência aí, pegar qualquer criancinha aí de 2, 3, 4 anos de idade, e você pega um bonequinho ou uma bonequinha, interage com essa criança, muda a voz e fala, esse boneco que está conversando com você. Ele começa imediatamente, vira para o boneco, em vez de interagir com você, começa a interagir com o boneco. Por quê? Não tem fator crítico. Eu falei que é o boneco que está conversando, então para a criança que não tem fator crítico, é o boneco. Aquilo é verdade para ela. Então como que se cria o nosso paradigma? A partir do momento que essa criança passou muito aperto financeiro, então significa que dinheiro é igual sofrimento, dinheiro é igual aquelas brigas que os pais delas tinham, dinheiro é igual aquela decepção que ela tinha de não ganhar um Velotrol. Então isso na vida adulta dela, o subconsciente dela vai fazer com que aquilo seja manifestado na vida dela, porque aquilo é a verdade para o subconsciente dela. Por isso que a gente fala crença limitante, é uma crença que para a pessoa, mas não é simplesmente uma crença que eu acredito nisso ou acredito naquilo, não. É o que é verdade para o seu subconsciente, o que é verdade para o subconsciente dos seus pacientes. Em transe hipnótico, a gente consegue mudar isso. A gente abre o fator crítico, a gente ultrapassa esse fator crítico e coloca uma sugestão no subconsciente. Então não importa o que o Gilberto tem de fazer, o subconsciente dele não é responsável, que não comanda 90% da mente dele. Então, ainda que ele pense conscientemente, eu quero falar, mas o subconsciente dá um jeito, trava, faz ele esquecer como que fala, não interessa, mas o subconsciente faz isso. Então, se uma pessoa também tem no subconsciente dela uma programação de escassez, ela vai dar um jeito de quebrar todos os negócios, de passar aperto financeiro, de criar dívidas, e assim a mesma coisa, ligada a relacionamento afetivo. Tem lá, os pais brigavam muito, teve divórcio na infância. O subconsciente tem essa programação, e ele vai manifestar de qualquer jeito isso na vida da pessoa. Então, já estamos estendendo um pouco mais, né, nessa primeira aula, abrangendo vários assuntos aqui. Mas o segredo, né, que é o principal para ficar
importante nessa aula é que o segredo para adentrar, para você colocar as pessoas em transe hipnótico é fazer com que elas cheguem ao estado mental de sim. E esse estado mental é usando uma linguagem no subconsciente, colocando o subconsciente da pessoa que é seguro, interessante para ela e que ela está no controle. Eu vou ensinar como você faz isso nas próximas aulas. Então, Gilberto, muito bem, preste atenção novamente. Isso, a voz volta, respira fundo. Isso, muito bem. Quando eu tocar na sua testa 3 vezes, esses olhos eles vão se fechar e você não vai conseguir abri-los. Sim, você vai estar num estado de transe mais profundo que você conseguir. Isso é o poder da sua mente. E você sabe que é muito bom, porque você sempre consegue reprogramar alguma coisa boa. Isso, então pode já talvez imaginar alguma coisa que você está querendo reprogramar para você, querendo conquistar. E você vai ir para esse estado mais profundo e vai começar a visualizar isso. Toca a sua cabeça uma vez, isso, você pisca, esses olhos começam a querer fechar, mas você não fecha ainda. Só na 3ª vez. 2 vezes, isso. Esses olhos começam a pesar, isso, 3 vezes. Totalmente profundo, totalmente tranquilo. Eu tiro seus óculos, você vai mais e mais profundo. Isso, totalmente profundo, totalmente tranquilo. Já imaginando aquela meta que você tem, aquele sonho que você quer conquistar. Isso, muito bem. Respirando fundo, ficando totalmente equilibrado. Isso, muito bem. Vai imaginando tudo isso. Muito bem, respirando fundo, sentindo muito bem, tranquilo. E respirando fundo. Muito bem. Então, de vez em quando eu demonstro esse estado fisiológico, né? Isso aí seria as fisiologias do transe, né? As características fisiológicas, ou seja, as características, simplificando, né? As características que dá no corpo dele. Aquilo que não tem como ele burlar ou ele fingir. Então, realmente, sem indução nenhuma, ele foi ao transe hipnótico profundo. Ou seja, o globo ocular dele está virado para cima. Isso acontece também no sono REM. Quando a pessoa está sonhando, está criando imagens ali. Então ele está criando imagens, está em transe hipnótico profundo e ele está ali criando imagens. E isso que acontece aqui agora, porque como ele está em transe hipnótico, o fator crítico foi rebaixado. Tudo que ele visualiza e imagina aqui, começa a criar novas conexões neurais lá no subconsciente dele. E o subconsciente dele, você sabe, está aqui. Ele é responsável por aquilo que ele pensa. O subconsciente ele consegue manipular o que ele pensa. O subconsciente manipula também, ou controla, né? Seria a palavra melhor. O subconsciente controla o comportamento e o subconsciente controla ou modula a vibração dele, a frequência dele, que é estudado muito hoje na física quântica, né? Mecânica quântica. Ou seja, as coisas que ele começa a atrair e as coisas que ele começa a perceber no mundo. Então controla o que ele pensa, controla o comportamento e controla o que ele atrai. E essas 3 coisas juntas é o que dão resultado na vida dele. A vida dele vai ser criada, né? Vai acontecer a partir do que está aqui. Então, como eu falei, para ele já visualizar aquilo que ele quer, né? Uma meta, um objetivo, então isso já vai, como está com o fator crítico aberto, rebaixado, isso vai ficar impregnado ali no subconsciente dele, né? Com algumas conexões neurais, uma rede neural para isso, e vai começar a dar resultado para ele, vai começar a trazer ideias para ele conseguir isso que ele está imaginando, vai começar a atrair oportunidades, vai começar a ver oportunidades, enfim. Mas o que eu quero salientar aqui é que foi tudo isso sem técnica de indução. Você precisa chegar nesse ponto. Com alguns pacientes que você atender mais sessões, você vai conseguir chegar nesse ponto depois que você aprender o passo a passo. Mas você não precisa chegar nesse ponto. O ponto que você precisa chegar é de dar o arm pull, dar o Dave Elman, ou qualquer técnica de indução. Usar sim a técnica de indução, mas a pessoa aceitar a sua sugestão. Você precisa chegar em qualquer pessoa, né, que queira entrar em transe, aplicar ali a técnica de indução, a pessoa adentrar o transe, e ela aceitar a sua sugestão. Porque se a mente dela não estiver ok, o estado mental dela não estiver ok, você vai fazer a técnica e ela não vai aceitar a sugestão. Ou seja, ela vai adentrar o transe e vai sair. Quando você começa o enredo de colocar a sugestão, seja para esquecer o nome, seja para fazer uma regressão, para trabalhar um trauma, a pessoa não vai. A pessoa não adentra, a pessoa não aceita a sugestão. E aí não tem como você fazer nada. Seja o entretenimento, né, a brincadeira ou a terapia.
Então, o passo a passo aqui que eu estou te mostrando, que a pessoa pode chegar nesse ponto, de que sem técnica de indução nenhuma, adentrar ao transe hipnótico profundo, somente eu usando a sugestão direta, sem a técnica. Então, Gilberto, isso, respira fundo, continua se sentindo muito bem. Isso, muito bem. Eu vou pegar seu braço direito, daqui a pouco, e vou levantar ele. Quando ele bater na sua perna, você vai estar com 2 anos de idade. Sim, um momento muito bom. Já começa aí a se sentir muito bem, muito feliz, muito alegre. E isso nós vamos com uma lembrança muito boa. E você vai conseguir contar pra gente tudo o que está acontecendo aí. Com 2 anos de idade. 3, respirando fundo. Isso, adentre por um portal e você vai sendo sugado para o passado. 2, 1, totalmente relaxado. Quantos anos você tem aí? 2 anos. Você está dentro ou fora de algum lugar? Tô dentro. E o que está acontecendo aí que você está feliz, se sentindo bem? Tô brincando aqui, minha mãe chegou, meu pai também. Isso, sua mãe chegou agora? Foi. Aí você vê a roupa que ela está vestida, consegue ver? Ela tá usando um vestido. Consegue ver a cor preto, desse vestido? Muito bom. feito com as listas brancas. Isso. E por que você está feliz? Vocês estão brincando? Eu tô brincando com os brinquedos aqui, e minha mãe chegou. Muito, Tô muito bem. brincando também aqui, meu pai também chegou. Perfeito, muito, muito bom. Muito bom. Então continue aí nesse momento, feliz. Sim, abrace sua mãe, veja o rosto dela, veja que ela está transmitindo muito amor para você. Você é muito querido e muito amado desde o ventre dela. Seu pai também. Sim, pode falar para eles que perdoa qualquer erro que eles venham ter cometido, qualquer erro que você também cometeu, possa pedir perdão para eles. O que importa nesse momento é o amor que você sente por eles e que eles sentem por você. Vou continuar conversando aqui e você vai aproveitando esse momento aí. Então, o que eu fiz aqui agora? Uma regressão de idade, regredimos ali a uma memória, um registro de memória que estava ali, que aconteceu com 2 anos de idade, ele conseguiu pegar detalhes ali, e isso tudo sem o quê? Sem nenhuma técnica de indução. Ele já estava em transe hipnótico, a partir da sugestão, eu aprofundei ele um pouco mais e dei a sugestão para regredir, e ele conseguiu regredir. Então, é isso que é o segredo da hipnose, o estado mental ok. Então, o Gilberto, para o subconsciente dele, já está mais do que provado que a hipnose é segura. Ele sente, sempre eu deixo algo bom para ele. Ou seja, é do interesse dele. E eu nunca faço algo que ele se sinta fora de controle, que ele não queira fazer. Sempre quando eu vou fazer a hipnose, eu converso com ele antes, eu pergunto, eu peço, pergunto se ele quer fazer, eu agradeço e tudo mais. Então, eu faço todo um trabalho para que no subconsciente dele ele se sinta seguro, saia ganhando alguma coisa e sempre sinta que está no controle. Então, quando eu faço esse trabalho, é incrível o que a mente pode fazer, como que a mente pode acessar, pode adentrar o transe profundo. Porque em transe leve a gente consegue trabalhar crenças limitantes e tal, mas em transe profundo nós conseguimos trabalhar e ressignificar traumas de infância, que são a causa das coisas mais sérias que tem aí hoje em dia. Que são depressão profunda, né? Um divórcio atrás do outro, vícios, drogas e tudo mais, está ligado a traumas mais sérios na infância. E nós conseguimos trabalhar muito bem no transe mais profundo, porque a gente consegue fazer a regressão, ressignificar as emoções que estão ligadas com aquele trauma, com essa cena, e a pessoa volta e aquela depressão não faz mais sentido para o subconsciente dela, porque a causa, aquilo que estava alimentando ela, foi realmente ressignificado. Então, o Gilberto, né, a gente, para fazer esse exercício, voltamos num momento bom e eu sempre reforço, eu sempre entrego algo bom para ele. Então, a gente vai terminar a aula agora, ele vai se sentir muito bem e eu reafirmei mais uma vez na mente dele, sim, que a hipnose é segura, que é interessante para ele e que ele está no controle. Então, por isso que o Gilberto, só de estar na minha presença, ele já está em transe hipnótico. Então, a verdadeira hipnose é na conversa prévia, na conversa antes de você usar a técnica de indução. A gente vai destrinchar isso aí mais para frente, mas durante essa semana. Um forte abraço, parabéns por você estar estudando isso, porque realmente a sociedade precisa muito de um profissional, dos profissionais que trabalham com a saúde mental e emocional. E hoje em dia, com essa pandemia aí no mundo, está precisando mais do que nunca. Então, novamente, parabéns. Gilberto, vou contar de 1 a 3. Você abre os olhos se sentindo muito bem, respirando fundo. 1,
respirando fundo. 2, mexendo os braços e sentindo muito bem. Reafirmando que você é amado, que você ama seus pais. E esse amor, ele é espalhado por todas as pessoas ao seu redor. Preparando para abrir os olhos. 3, completamente alerta, desperto. Sentindo muito bem. E aí, como que foi a experiência? Você voltou a ter um pouco assim distraído? Você estava lá mesmo? Como que foi? Tava lá. Essa memória, você já lembrava antes de hoje, da gente fazer essa técnica? Ah, muito bom, interessante. Muito obrigado. Obrigadão, Gilberto.